O 3 para. Se eu volto no 3, claro. Tá. Exercício 3. Então vamos lá assim, ó. Ah, lembrei, Pode perguntar. pode deixar, é aí mesmo. Hã? É isso mesmo? Tá. É 4. Eu pensei que você queria que eu fizesse o 3 novamente. Então tá. Tinha pegado o 3. Só Tá, queria ver como. joia. Ele tá falhando o seu áudio, tá picotando. Ou eu que não tô ouvindo direito, eu, hein? Então, vamos lá, gente, ó. O exercício número 4 fala dos feromônios. Feromônios são aquelas substâncias que todos os seres vivos têm, né? Nós temos, quando a gente fala aqui, quando pinta um clima, você começa a se apaixonar por alguém, fala que, ó, a outro alguém sentiu o feromônio do seu corpo, né? Aí cria aquela química entre as pessoas. Eu falo muito de feromônio usando o exemplo da formiga. A formiga, já viu quando... A formiga é uma sociedade extremamente organizada, né? Então, quando elas começam a andar, vocês podem observar que elas estão sempre andando em linha reta, numa fileirinha, uma fila indiana, né? É claro que as formigas que acompanham, né, o líder ou a líder, elas seguem exatamente o feromônio deixado pela líder. Então, às vezes, quando você está, por exemplo, lá em casa, aqui em casa, quando você tem uma listinha de formigas assim na parede, vai sair matando formiga à toa para quê, né? Então, o que você faz? Você dá um pontapé na bunda de uma assim, ó, e passa o dedo no lugar onde eles estão criando a trilha, e quando você passa o dedo, você retira o feromônio. Então, as formigas que vêm lá atrás, elas perdem a referência e voltam na mesma sequência, na mesma trilha, para buscar uma outra informação, buscar um outro líder. Deixa a Sociedade Protetora dos Animais saber disso, senão eu não vou preso. Né? Fernando fará o exterminador dos feromônios das formigas. Os feromônios são substâncias químicas usadas na comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Para assegurar a sua reprodução, a mosca doméstica libera uma pequena quantidade de feromônio sexual, o cis-9-tricoseno, suficiente para atrair o macho. Então aqui eu estou colocando para você a estrutura do cis-9-tricoseno e estou te dando um exemplo de uma mosquinha ali, né? Se você quiser até espantar ela, que realmente mosca é chato pra caramba, mas tem algum tipo de propósito ela existir, né? Qualquer outro animal nesse planeta. Animal, vegetal, mineral também. Então você tem a estrutura aí. Então as perguntas são, olha, essa estrutura indica que o composto apresenta isomeria do tipo, aí você tem função, metameria, ótica, tautomeria e geométrica. Simplesmente querer marcar a resposta para você, isso aí não é aproveitar a questão. Então eu queria muito que vocês analisassem cada uma das alternativas. Primeiro, letra A. A letra A fala isomeria de função. Gabi, para eu ter uma isomeria de função, eu tenho que ter compostos comparados. Então, eu tenho que ter no mínimo dois compostos para saber se um é diferente do outro em relação à função. Por esse caso, não cabe, porque eu só tenho um composto para analisar. Na letra B, a letra B fala-se de metameria, que é a mesma coisa que isomeria de compensação. Então, de novo, para eu ter dois compostos, para que eles sejam considerados isômeros por metameria, é necessário que eles sejam compostos, dois no mínimo, de mesma função orgânica e variam apenas na posição do heteroátomo. Então está fora, porque aí eu só tenho um composto. Então, se é um composto só que eu estou analisando, eu já tenho que ter na minha cabeça que a análise que tem que ser feita em termos de isomeria é a isomeria espacial. Quando o cara te dá um composto só e pergunta que tipo de isomeria que ele possui, é ele comparado com ele mesmo no espaço. Portanto, descarta a letra B. Letra C, isomeria ótica. Ora, nós sabemos que para ter isomeria ótica em cadeia aberta, basta ter carbono quiral. Tem carbono quiral? Tem. Então tem isomeria ótica. Mas nesse composto aí não tem carbono quiral. Portanto, não tem isomeria ótica. Letra D, tautomeria. De novo, a tautomeria é um tipo de isomeria plana, uma isomeria de compensação de comparação de formas estruturais diferentes. E aí eu só tenho uma fórmula, portanto eu não posso considerar a tautomeria nesse caso. Só para te lembrar que a tautomeria é um tipo especial, dizem, tipo especial de isomeria de função, mas não é isomeria de função.
onde os compostos permanecem em equilíbrio dinâmico, em que um dos compostos é sempre um enol. Então, o enol vai se comparar com o aldeído, o enol pode se comparar com uma cetona, e o enol pode ser comparado com uma amida. São os 3 tipos de tautomeria. A resposta só pode ser letra E. Nem precisava pensar muito, né, gente? Se o cara cita no enunciado o nome do composto e usa cis antes do nome, claro que cis é a representação de um estereoisômero geométrico, estereoisômero espacial, né? Nós conhecemos aí. Resposta da número 4, portanto, letra E. Muito tranquilo uma questão dessa. Pode ser uma questão que pode aparecer tranquilamente numa prova estilo Enem. Por que não? Claro, né, numa prova estilo Enem, o enunciado vai vir com 150 linhas, né? Você até cochila durante a leitura do enunciado para ver uma pergunta mais direta, é sempre assim. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida que vocês quiserem, repito sempre, é só abrir o microfone, falar, que eu vou te responder, caso eu possa, caso eu consiga. Eu não estou vendo chat, né? Só para lembrar. Perdão. Questão número 5. A representação abaixo está indicando 2 isômeros. 2 isômeros. Então, eu tenho aí 2 isômeros, claro que são compostos diferentes. Agora, eu quero saber por que eles são considerados compostos diferentes. O primeiro composto é o 1,2 de cloro ciclopropano, e o composto à sua direita é o 1,2 de cloro ciclopropano. Falei, mas que danado, por que eles são diferentes? Por que eles são isômeros? Opa, isomeria plana não é, porque os dois têm o mesmo nome, eu só posso analisar a isomeria espacial. Vamos ver? Letra A. Vamos de trás para frente. Letra E. Isomeria de cadeia. Ora, para que os dois compostos possam ser considerados isômeros de cadeia, é necessário que os dois compostos tenham cadeias principais diferentes. E a cadeia principal dos dois compostos é a mesma. Portanto, a isomeria não pode ser de cadeia. Está atacada hoje. Letra D, a isomeria de anel. Isso nem existe, isomeria de anel. Quando a gente fala isomeria de anel, isso nem existe, mas isso é do tempo do Newton, tá? Século XII, século XIII. Quando a gente fala isomeria de anel, está se referindo à isomeria de cadeia fechada. Isso nem usa, mas não tem nem livro. Os livros atuais não trazem isso mais. Ou isomeria de núcleo, é a mesma coisa. É como se estivesse dizendo isomeria de cadeia fechada. Não é porque os dois compostos têm o mesmo número de carbonos na cadeia fechada. Isomeria de posição, também não é, já que os dois compostos apresentam os 2 átomos de cloro nas posições, respectivamente, 1 e 2. Isomeria geométrica, até que poderia ser que os compostos, à sua esquerda, por exemplo, tem o cloro, que é o R1, e o hidrogênio, que não aparece ali, que é o R2. Do outro carbono, você tem o cloro, que é o R3, e o outro hidrogênio que está ligado ao carbono, que não aparece, é R4. Então, se eu tenho R1 diferente de R2, e se eu tenho R3 diferente de R4, é claro, é óbvio que esse composto vai ter isomeria cis e trans. Só que os dois compostos aí estão na forma trans. Por isso que eles não podem ser considerados isômeros geométricos. Seriam realmente isômeros geométricos se um estivesse no formato cis e se o outro estivesse no formato trans. Então só pode ser letra A, isomeria ótica. Aí você fala assim, mas que diabo de isomeria é essa? Toda vez que o cara te der um composto cíclico, com 2 carbonos quirais iguais ou diferentes, sempre utilize o espelho plano para analisar as imagens, se elas são ou não sobreponíveis. Imagine, gente, você colocando um espelho plano entre os 2 compostos. Na hora que você projeta o primeiro composto no espelho, você tem a imagem do segundo, claro. Na hora que você tira o segundo composto e tenta colocar sobre o primeiro, você vai ver que eles não se sobrepõem. Ora, se esses 2 compostos não se sobrepõem às suas imagens, significa que as imagens são assimétricas. Significa que as imagens são quirais. Significa que as imagens são não sobreponíveis. Portanto, esta é a forma que se representa a isomeria ótica em cadeias fechadas. Resposta correta, letra A. Beleza? Ô, Farã, Oi. mas na letra B, para ser geométrico, Não, não tem dupla? na cadeia aberta. Na cadeia fechada, não. É porque na isomeria geométrica, vamos ver se você lembra, existem duas situações. Ou a cadeia é aberta com dupla, e os 2 carbonos da dupla recebem radicais diferentes,
R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4, ou a cadeia fechada, mas sem a dupla. Porque a gente vai olhar na cadeia fechada, pelo menos, se há pelo menos 2 carbonos nessa parte fechada, estejam recebendo radicais diferentes. Então, se a gente tem na cadeia verdade. fechada pelo menos 2 carbonos recebendo radicais diferentes, eu vou ter a isomeria geométrica. Não precisa ter dupla na cadeia fechada. E nem pode ter dupla na cadeia fechada, né, se você parar para pensar. Se você analisar o carbono que tem a dupla, ele só vai ter um grupo ligante, ele tem que ter 2 grupos ligantes, R1 e R2. Tá? Então a dupla é só na cadeia aberta. Perfeito? Show. Beleza, Questão obrigada. número 6 de nada. Questão Ô, 6. Fará, Oi, volta rapidinho. Só explica de volta. novo aulas dos serem isômeros. Claro. Como é que se fala? Isômeros ópticos. Rapidinho, só pra anotar. Tá. É o seguinte. Opa, alguém chegou. Alguém chegou. Eu entendi a ideia de não serem sobreponíveis, mas, pô, eu não Tá. entendi, tipo, a questão do nome, sabe? Tipo, você fica assim. Entendi. Não, eu te mostro aqui. Oi, Carla, tudo bem? É o seguinte, ô Ju, deixa eu fazer aqui pra você, aqui bonitinho. É legal essa pergunta, porque pode esclarecer também a dúvida de outras pessoas, né? É o seguinte, toda vez que você tiver composto de cadeia aberta, e se você descobrir a presença de carbono quiral, fim de papo. Tem carbono quiral, tem isomeria ótica. De papo. Agora, quando o composto for de cadeia fechada, com 2 carbonos quirais, igual esse aí, iguais ou diferentes, não interessa. Se eles tiverem, se o composto cíclico tiver 2 carbonos quirais, o que tu tem que fazer, queridinha? Você vai passar vai passar um plano aqui, falando tudo errado. Vai passar um espelho plano, vai colocar um espelho plano, eu não sei desenhar espelho plano, então mais ou menos assim. Você vai ver que esse composto aqui, ele ao ser projetado no espelho plano, ele vai dar a origem a essa imagem aqui. Uhum. Perfeito. Agora, você vai pegar o composto da sua direita, que foi projetado, que tem aí a imagem, por exemplo, e vai tentar tirar. Imagina eu tirando ele do plano e tentando colocar sobre outro composto. É como se eu pegasse a minha mão direita, que é a imagem da esquerda, ó, e tentar colocar sobre a mão, entendeu? Você vai ver que as mãos, elas não se sobrepõem. Então, se não há sobreponibilidade, eu posso afirmar com tranquilidade que há isomeria ótica no composto cíclico. Entendi. Agora, se eu pegar, por exemplo, imagina, eu preciso que você imagine, ó. Imagina esse composto aí, só que sendo cis. Imagina os 2 cloros para cima. Aham. Coloca no espelho plano, imagina, você vai ter uma imagem exatamente igual. Na hora que você for sobrepor, você vai conseguir. Então, a forma cis desse composto aí não tem isomeria ótica. Ok, obrigada. De verdade? De verdade. Então Obrigada. tá. Legal, de nada. Questão número 6. O ibuprofeno, o medicamento, né? O tipo de questão que cai, que eles adoram pedir em prova de Enem, né? Faz todo um aparato todo bacana falando sobre. É legal pra caramba as questões, porque a gente acaba aprendendo lendo as questões. Né? O ibuprofeno é um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios não esteroides. Os esteroides normalmente incham a pessoa, né? Uma molécula muito grande, então é difícil fazer a excreção renal. Então, por isso que, por exemplo, os corticoides, por exemplo, você não pode tomar muito, porque, além de tudo, além de ser uma molécula muito grande, ele justifica algumas doenças autoimunes no futuro, quando você usa assim, indefinidamente, 4, 5 meses direto, então você tem que usar um pouco barato, senão complica. Mas é um baita anti-inflamatório também. Né? Então, o ibuprofeno é um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios não esteroides, que funciona como analgésico, combate a dor, e antipirético, inibe a temperatura, ou combate a temperatura alta, antitérmico. É utilizado frequentemente para o alívio sintomático de dor de cabeça. Eu nunca vi nego tomar ibuprofeno para dor de cabeça, sinceramente que não. Dor dentária, sim. Você faz uma cirurgia dentária, por exemplo, um implante. Logo depois o médico já pede para você. Ele pede para você tomar antes da cirurgia. O médico não, o dentista. O dentista já pede para você tomar 24 horas antes da cirurgia, para prevenir uma possível inflamação que venha a acontecer. Dor muscular, tá certo, principalmente os atletas, né?
Eles tomam ibuprofeno na veia para poder ter uma absorção mais rápida. Vocês sabem que a aplicação na veia, um processo endovenoso, a absorção é zero. Quando a gente fala zero, é tempo zero. O cara está com uma cólica renal violenta, toma um baralginho com glicose, né, o Buscopan na veia, e imediatamente ele sente aquela sedação. É impressionante. Outro lugar também que tem uma absorção rápida é a via retal, reto, o ânus. Por isso que a criança, quando tem febre alta, você coloca o supositório, ao marcar de 5 a 10 minutos, a temperatura já baixou. Incrível. Moléstias da menstruação, né? Muita gente, as meninas que sofrem com o período pré-menstrual, principalmente, né? E febre, claro, e dor pós-cirúrgica. O ano passado eu fiz uma cirurgia de pálpebra, eu tive que fazer, que a pálpebra estava caída, estava lá no pé, de tão grande que estava, e eu tive que tomar ibuprofeno. Só que eu falei com a médica, ela esqueceu. Eu falei, pô, grilo. E eu tenho uma sensibilidade muito grande ao meu estômago, né? A medicamentos ácidos. E o ibuprofeno é um ácido. Fraco, mas é. Então eu tenho que fazer uma solicitação ao médico toda vez que ele vai prescrever alguma coisa, que ele me prescreva algum anti-inflamatório cujo caráter químico seja neutro. Exemplo, uma amida. Normalmente eles passam uma amida, mas as amidas são mais caras. O ibuprofeno é mais fácil de ser encontrado e um pouco mais em conta. No dia seguinte deu afta, com certeza. Comercialmente é vendido como Advil. Advil é a expressão que você usa muito quando o cara está querendo fazer uma surpresa. Advil quem vem aí. Com relação à estrutura do ibuprofeno, assinar a afirmação correta. Olha a estrutura do ibuprofeno. É ácido. Por isso que para mim não faz muito bem. Porque eu não vou tomar um ibuprofeno por dia, eu vou tomar 4. Isso é de 6 em 6 horas. Você imagina se eu tomo isso durante esses 7 dias. Pelo amor de Deus, pode arrumar outra boca para mim, que uma já foi embora. Cheia de afta. Gastrite, né? Gastrite até que mexe, mas a afta é impressionante. Então esse composto aí, ele é um ácido fraco. Ácido fraco por quê? Primeiro, porque é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico é um ácido fraco, em comparação com o ácido sulfúrico, com o ácido nítrico, com os ácidos da química inorgânica. E segundo, é um ácido de cadeia longa. Então você sabe, eu vou falar isso lá na parte de reações a partir de semana que vem, vocês sabem, João Felipe sabe, que na química orgânica, quanto mais carbono o composto tiver, menos ácido ele será. Eu vou repetir porque isso é importantíssimo. Mariana, prossegue. Quanto mais carbono um composto da química orgânica possuir, menor será a força ácida dele. Eu tenho um ácido com 10 carbonos, eu tenho um ácido com 2 carbonos. Claro que o ácido com 2 carbonos, ele libera esse hidrogênio em água mais facilmente, portanto ele se torna mais ácido. Por isso que os ácidos graxos são ácidos fracos, são ácidos rubro-negros, flamenguistas, são fracos. Ácidos graxos, que são bonitinhos, que são uma graxinha, são ácidos de cadeia longa. Tá? É muita coisa boa para você entender ali. Vocês podem observar que no anel aromático, dá uma olhada no anel aromático, as posições em que os dois grupos estão ligados no anel são posições 1 e 4. Não quero saber quem é o número 1, não quero saber quem é o número 4, não quero. Eu só queria que você observasse que no anel aromático eu tenho um grupo ligado no carbono, chamo de carbono 1, 2, 3, 4. Opa, o outro carbono 4, recebe o outro grupo ligante. Então, este é um anel aromático dissubstituído em posição para 1, 4, 1, 4, 1, 4. É posição para. Beleza? Beleza. A posição para é mais equilibrada, porque os grupos estão mais equidistantes, por isso que esse componente ibuprofeno nessa posição para, ele tem uma aceitação orgânica maior. Olha que legal, farmacologia é show de bola, né, gente? Muito legal. Vocês vão ver ano que vem, quem for fazer área de saúde, com certeza, se Deus quiser, sem essa pandemia, vocês vão ver a farmacologia aplicada no curso que vocês desejam. Eu recebo, Show. aleluia. Hein? Eu recebo, amém, ano que vem. Amém, aleluia. Não, vai dar certo, se Deus quiser. E, claro, tudo que vem para complicar a vida da gente agora, com certeza a gente sai do buraco e tem coisas boas. O sol volta a brilhar depois. Isso é óbvio, isso está escrito nas estrelas. É só ter paciência e fé. Letra A.
Pará. Oi, querida. Só uma dúvida, rapidinho. Pois não, pois não. Você falou que o ácido carboxílico ele é fraco, mas Sim, isso em comparação os aos ácidos inorgânicos, né? inorgânicos. Isso. Porque se for comparado a um orgânico, ele é forte? Depende de dois detalhes. Primeiro, o primeiro detalhe é o número de carbonos. Se o cara tem Ah, menos carbono, a aí olha a tendência é cadeia, né? isso. E o outro detalhe é o número de carboxilas. Se eu tenho uma carboxila e você tem duas, é claro que você tem a condição de ionizar, ou seja, liberar hidrogênio em maior quantidade. Ionizar significa liberar hidrogênio em presença de água. Se você tem duas carboxilas, C dupla OH, significa que você vai liberar os dois hidrogênios das duas carboxilas. E eu só vou liberar um. E quem libera mais hidrogênio, ou seja, quem ioniza mais, é mais ácido. Entendeu? Entendi. Eu vou Beleza. falar isso lá na frente. Lá em reações, pode ficar tranquilo que eu vou voltar a falar. Eu não simplesmente joguei no ar, não. Eu estou só preparando o terreno para a gente caminhar junto. Uma boa. Tá, Legal. tá Questão bom. letra A. Ô, gente, se tiverem dúvida, fiquem à vontade. Eu vou me interromper. Vocês não me interrompem, não. Que vocês acham que eu vou me interromper? Eu não interrompo, não, hein? Isso é bom para a gente poder, né, criar aí, pensar junto, fazer o brainstorm aí bacana para a gente evoluir. Letra A. Devido à ausência de carbono quiral, a molécula desse composto não apresenta isomeria ótica. Dá uma olhadinha, gente. Vê se esse composto realmente não tem carbono quiral. Olha aqui. Olha esse carbono aqui. Olha esse carbono aqui que eu estou marcando. Vê se você concorda comigo. Ó. Esse grupo é diferente desse grupo. Ó. Que é diferente do hidrogênio que está aqui. Ó. Vou fazer o hidrogênio. Vai sair feio pra caramba. Saiu feio pra caramba. Olha lá. Vou melhorar a perninha dele aqui. E diferente desse grupo aqui. Ó. Então esse carboninho aqui, ó. Esse carbono, ó. Ele é quiral. Se ele é um carbono quiral, esse composto tem isomeria ótima. Então tá errado a letra A. Beleza? Beleza. Deixa eu apagar aqui, que senão vai ficar feio pra caramba vocês. Apaguei. Pronto. Tá bom? Apaguei. Tá o hidrogênio feio ali. Nossa, minha cachorra tá aqui tá hoje. Letra B. Sua molécula apresenta dois isômeros óticos. Sim, se tem um carbono quiral, ele vai ter dois isômeros óticos. Um estrógeno e um levógeno. Só um minutinho, eu vou prender ela ali. Só um minutinho, gente. Tanto lugar para ela latir, ela vai latir logo no meu ouvido. Ai, meu Deus do céu. Então tá. Sua molécula apresenta dois isômeros óticos? Sim, dois isômeros óticos. Ele tem um carbono quiral. Lembra da fórmula? 2 elevado a 1, 2. Um destrógeno e um levógeno. Ele fala assim, com propriedades físicas diferentes. Não! A isomeria ótica, o destrógeno e o levógeno de um mesmo composto, eles sempre terão propriedades físicas e químicas iguais. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, polaridade, reatividade do destrógeno e do levógeno são idênticas. A única coisa que difere o destrógeno do levógeno é o desvio do plano da luz polarizada. A única coisa que difere o destrógeno do levógeno é o desvio do plano da luz polarizada. Então está falando lá, sua molécula apresenta dois isômeros óticos, perfeito. Com propriedades físicas diferentes? Não, iguais. Exceto o desvio da luz polarizada. É exatamente o desvio da luz polarizada que faz um composto ser isômero do outro. Então a letra B está errada. Letra C, o carbono vizinho ao grupo carboxila, COOH, é um estereocentro. A palavra estereocentro é só para tentar de ludibriar. Estereocentro é a mesma coisa que carbono quiral. Perfeito, letra C, correta. A letra D, de danadinho, está falando os dois enantiômeros, estrógeno e levógeno, desse composto, apresentam as mesmas atividades fisiológicas. Não, Fará, eu sou obrigado a saber isso. Claro que você não é obrigado, mas você tem que saber que quando a gente fala de isômero destrógeno e isômero levógeno, a gente fala que eles são antagônicos.
Se um é destrógeno, desvia para a direita. Se um é levógeno, desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. É claro que no organismo da gente, quando na forma de medicamento ou não, eles dois vão fazer efeitos diferentes. Eles terão atividades fisiológicas no nosso corpo diferentes. Isso você tem que saber. Não tem que saber o porquê. Isso aí não cabe à química dizer o porquê que a fisiologia de um, a ação fisiológica de um é diferente da do outro. O que você tem que saber é que eles são realmente capazes de provocar situações fisiológicas, né, diferentes, alterações diferentes no organismo, para bem ou para mal. Tá bom? Resposta, portanto, letra C. Legal, gente? Tá dando para acompanhar? Eu estou falando muito. Ou o latido da Luna que Tá dando atrapalhou sim. vocês. Qual é a raça do seu cachorro? Dálmata. Que Olha bonitinho. que chique, né? Eu tenho 6 vira-latas. Você deve ficar doida com isso. Ô, gente, peraí que sumiu tudo aqui. Rapidinho, peraí. Opa. De repente... Aí, Gabriela, a gente tava falando, tá vendo, Júlia? De repente o troço para do nada aqui, cara. Eu não fiz absolutamente nada. Eu nem falei mal do computador. Eu só falei que eu não consigo entender a tal da informática, cara. Vê se tá dando para ver. Opa, agora não. Tá dando para ver o slide, gente? Agora sim. Tá sim, Fará. Tá? Beleza. Uhum. Eu contei para vocês o lance da uma mulher chamada Slide. Contei, né? Semana passada? Não. Teve Não Con- contou, especial. não. Não, Contei, não não. contou, não. É porque a gente foi quem estava viajando no início desse ano, a gente foi para Fortaleza, né? Aí eu tava lá com a Fernanda, Gabriela, e a gente foi numa padaria linda, maravilhosa, padaria show de bola. Juiz de Fora não tem uma padaria igual, que, nossa, muito legal. Aí a gente foi pegar um pão de queijo lá, né? Pão de queijo de Fortaleza, imagina. Só mineiro mesmo, né? Aí uma moça nos atendendo, muito educada, mas ela tava com um crachá meio prateado, não dava para ler. Eu gosto de me referir à pessoa através do nome, né? É mais elegante isso. Aí eu olhando assim, não sabia que eu falei, gente, como é que é? Falei, querida, desculpa, qual que é o seu nome? Ela falou assim, Slide, com I. Tadinha, Slide, com I. Eu falei assim, querida, você tadinha. desculpa, mas é slide, né? É coisa da minha mãe. Eu falei, dando só onde que atirou isso? Eu falei, não sei, ela deve ter visto algum filme americano aí. É, Mas e slide com I. Putz, ela deve ter grela, ouvido o alguém primo falar dela. e pensou, nossa, que lindo, que charme. Pô, falei, quantos slides você conhece? Não, só eu. Nem no Facebook ela achou. Quer dizer, o primo dela deve chamar PowerPoint, o irmão deve chamar Data Show, né? Alguma coisa assim. Nossa, Quer dizer, coitada. é horrível. Exercício número 7. A isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular. Fórmula, inclusive, com acento que faltou ali. Mas apresentam estruturas diferentes, claro. Ou seja, o rearranjo, o reagrupamento, né, a reordenação dos átomos difere em cada caso. Isso é óbvio. O fenômeno ocorre principalmente em compostos de carbono, considerando a variedade de substâncias orgânicas presentes na natureza. Lá no primeiro dia de aula, quando eu comecei a falar de orgânica com vocês lá na sala, nas aulas presenciais, eu falava assim, hoje, em torno de 200 a 300 mil compostos inorgânicos conhecidos e catalogados pela IUPAC. Hoje, em termos de química orgânica, a gente tem mais de 10 milhões de compostos reconhecidos catalogados na IUPAC. A diferença é gritante entre o número de compostos orgânicos e o número de compostos inorgânicos. Fará, isso se deve a quê? A isomeria. Mas a isomeria se deve a quê? A um carbono tetraédrico. Carbono tetraédrico mas o carbono tetraédrico se deve a quê? Ao NOx variado do carbono. É o único elemento na química que tem tamanha variação de NOx. De mais 4 até menos 4. Ou seja, ele pode perder elétron para alguns átomos, mas também pode receber elétron de alguns átomos.
Então ele é considerado um elemento anfótero. Isto permite a ele se ligar a quem ele quiser, formando cadeias inimaginavelmente grandes e estáveis que existem na natureza. Então, a isomeria, ela é praticamente uma propriedade orgânica exatamente pelo fato de existir carbono e é capaz de fazer, né, 4 ligações, um carbono tetraédrico, disposto espacialmente a se juntar a outros átomos da forma que ele quiser, quantas vezes ele quiser, no sentido de extensão de cadeia, pelo fato de ele ter um NOx variado. A tetravalência do carbono permite formar longas cadeias estáveis e com múltiplas combinações. Beleza, show de bola, é isso que eu acabei de falar. Eis aí a questão-chave da isomeria. O estudo das diferentes probabilidades de existência de compostos com a mesma fórmula molecular. Chique, né? Dá até vontade de chorar depois de um texto tão bonito desse. Está disponível lá em Brasil Escola. E esse lugar, Brasil Escola, essa revista, é muito comum o Enem criar questões tirando textos do Brasil Escola. Tá? Se você puder um dia, depois, quando você estiver meio de saco cheio de tudo, tá, vou fazer o quê? Vou lembrar de Fará. Vou pegar o Brasil Escola aqui na internet, vou dar uma lidinha num assunto qualquer, muito interessante. É que a gente não tem tempo para nada, né, praticamente. Aí eu tenho aí 4 alternativas para você. A pergunta é, a isomeria pode ser geométrica e ótica. Geométrica com dupla entre carbonos na cadeia aberta, com R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Ou cadeia fechada com R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Pronto. E ótica pela presença do carbono quiral. Show. Qual das afirmativas a seguir apresenta uma substância que corresponde tanto a uma isomeria geométrica quanto a uma isomeria ótica ao mesmo tempo? Então ele quer que nesse composto você encontre a dupla ou o ciclo, só que aí não vai ter ciclo, né, nas alternativas. Ele quer que você encontre no composto uma dupla e nesta dupla ligação você encontre os 2 carbonos da dupla recebendo R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. E ao mesmo tempo, não no carbono da dupla, na molécula, que haja pelo menos um carbono quiral, aquele carbono que faz 4 ligações sigma, está preso a 4 grupos diferentes entre si. Claro que se você tentou mexer nisso para hoje, você deve ter achado a resposta numa boa. Então a letra A, eu vou querer mostrar para você, eu fiz aqui no papel, a letra A, vou representar a letra A aqui, ó. Vê se dá para você enxergar. Ou está muito escuro para você enxergar. Quer que eu acenda a luz para você enxergar? Letra A, 2-metil, pente, 3-en-2-ol. Esse composto aqui. 2-metil, ó, 2-metil, cadê? Tá aqui. 2-metil, ó, o 2-metil aqui. Pente, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. A dupla tá aqui, 3, ó. 1, 2, 3. Por que eu comecei daqui para cá e não daqui para cá? Olha, porque a hidroxila é o grupo funcional. Se a hidroxila é o grupo funcional, é a hidroxila que leva vantagem no início da numeração da cadeia. Então eu tenho metil no carbono 2, eu tenho a dupla no carbono 3, e eu tenho uma hidroxila, que é um álcool, presa no carbono 2. Fará, isso pode ter isomeria geométrica? Pode, ó. Aqui, ó, os 2 carbonos da dupla aqui, recebendo R1 e R2 diferentes, ó. E esse carbono da dupla, R3, que é o hidrogênio, e R4, que é esse grupo inteiro aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ou está muito baixo. Mas o carbono quiral tem? Não. Esse carbono aqui poderia ser quiral, não é. Por quê? Para ele ser quiral, esses 2 radicais aqui, ó, teriam que ser diferentes, ó. E esses 2 radicais são iguais. Tá fora. Beleza? Beleza. Letra B. Vê se você consegue fazer... Dá uma olhadinha na letra B. Deixa eu só acender a luz aqui para ficar mais claro. Na hora que eu mostrar para vocês aqui, vocês conseguirem Tá enxergar. dando pra ver, Fará. Tá dando para ver? Mas... Eu que tô ficando... Tô ficando velho? Não, já tô velho. Então tem que acender a luz, porque... É muito astigmatismo no olho só, então já viu, né? Segundo composto. A pergunta, o composto é 3-metil, pente, 2-enol. 3-metil, cadê o 3-metil? Tá aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Esse, ó. Tá dando para ver, Júlia? Vê? Gabi? Mariana, vê? Olha só. Tá, 1, sim. 2, 3, 4, 5. Beleza.
Olha o radical metil aqui. Olha a hidroxila aqui no carbono 2. 1, 2, 3. A dupla está no 3, olha lá. É um álcool secundário. Só que é um álcool de cadeia insaturada. Vocês vão ver que aqui, ó, esses dois carboninhos da dupla, ó, eles recebem esse carbono da dupla é R1, diferente de R2, e R3, diferente de R4. Oba! E o carbono que tem a hidroxila, o metil, o hidrogênio e esse radicalzão todinho aqui. Ele é quiral. Então a resposta é a letra B. Pará, Ele tem... explica Oi. de novo rapidinho, subindo um pouquinho, porque ficou... Aí, isso. Aí ficou melhor? Tá dando pra Sim. ir? Beleza. Separa os dois carbonos da dupla. Separou, tá aqui, ó. Aí você vai ver que esse carbono da dupla tem R1, diferente de R2. E esse carboninho da dupla aqui tem R3, diferente de R4. Entendi. Então esse composto tem cis e trans. E Beleza. agora, esse carboninho aqui, ó, ele está recebendo uma hidroxila, que é diferente do metil, é diferente do hidrogênio que está abaixo, e diferente desse grupão todo aqui. Então ele é quiral. Então ele tem esse composto ao mesmo tempo, a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Resposta letra B. Isso é uma questão muito boa para o Enem, tá? Sério mesmo. A questão número 8, eu quero mostrar para vocês, mas eu preciso logicamente, da questão anterior. Utilizando a estrutura do composto escolhido no exercício anterior, determine o número total de estereoisômeros do composto. Cara, essa questão é muito show. Não fui eu que inventei, não, hein? Essa questão é muito show. O composto da questão anterior, a letra B, como eu te mostrei, é o 3-metil-pente 3-en-2-ol. Você diz que esse composto tem... Esse composto, olha lá, ó, a cadeia hidrocarbonado, o radical metil apareceu e vai aparecer uma hidroxila lá. Beleza. Claro que esse composto tem dupla, e se tem dupla tem R1 diferente de R2 e tem R3 diferente de R4. Então ele existe como isômero geométrico cis e existe também como isômero geométrico trans. Tranquilo? Tranquilo. Se ele tem carbono quiral, ele tem um carbono quiral. Se ele tem um carbono quiral, eu tenho que fazer 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 o quê? Isômeros ópticos ativos. Se são 2 isômeros ópticos ativos, um é destrógeno e o outro é levógeno. Pronto. Isso nós sabemos. Você acabou de marcar a resposta da letra B e concordou comigo que tem os dois tipos de isomeria aí. Só que eu estou querendo saber qual é o número total de estereoisômeros. Julinha Lago, você que está sumida. Quando eu falo estereoisômeros, eu falo isômeros espaciais. E quando eu falo isômeros espaciais, Mariana, eu falo em destrógeno e levógeno, eu falo em cis e trans. O que o pessoal responde para mim? 4. Cis, trans, destrógeno e levógeno. Se você pensar assim, você pode até acertar, sem querer. Então, eu pensei assim, né? Mas não assim, pensa assim, não. Por quê? Tá certo que você pensou, você achou cis, trans, destrógeno e levógeno. Só que se o cara perguntar assim, quais são eles? Se o cara te perguntar quais são eles, você não pode falar cis, trans, destrógeno e levógeno, absolutamente. Olha o que você tem que fazer. Olha, se esse composto ele possui isomeria cis e trans, eu vou analisar ele como cis. Imagina, eu estou analisando ele como cis. Está aqui, ó, na minha mão, cis. Mas sendo cis, ele tem carbono quiral. E se ele é cis com carbono quiral, ele vai ser um cis que pode ser destrógeno e pode ser um cis também levógeno. Analisa o trans agora. O trans está na minha mão aqui, ó. O trans, você tem carbono quiral? Eu falei, claro, fará. Então, você trans, você tem carbono quiral? Então, você pode existir como destrógeno e você trans pode existir como levógeno. Ô, Fará, Então, oi. se o cis, tipo assim, se só o cis tiver carbono quiral, aí só ele que você vai classificar como destrógeno e levógeno, certo? Isso. Mas nunca vai existir isso, porque se Nunca existe vai. carbono quiral no cis, obviamente vai existir no trans. Tá, Então, que são Júlia, iguais. exato. Olha só a resposta que você tem que dar. Se perguntarem quais são. Você tem que falar, o primeiro, 3-metil-pente 3-en-2-ol cis na forma destrógena. Segundo, 3-metil-pente 3-en-2-ol cis na forma levógena. O terceiro, 3-metil-pente 3-en-2-ol trans na forma destrógena.
E o quarto e último, 3-metilpente, 3-en, 2-ol trans, na forma levógena. Legal? Então é basicamente a fórmula falando que é cis, destrógeno, cis, levógeno. É só responder Pronto, assim. acabou. Matou. Você resumiu tudo aí em 3 linhas. 3 linhas não, 3 palavras. Pará, Oi. desculpa, eu perdi. Eu entendo porque é cis. Agora eu não entendi porque que ele é trans também. Não, esse composto, do jeito que ele está representado aí, essa representação que eu fiz é uma representação cis. Mas só que lá na Tá. questão anterior, ele simplesmente falou 3-metilpente, 3-en, 2-ol. Ele não especificou se era cis ou trans. Ele só perguntou se tinha ou não cis e trans. Como eu tirei esse composto aí da internet, eu só vi esse aí. Então, casou de ser o cis, entendeu? Entendi. Mas, Você entendeu a sua pergunta? mas Ó, você entendeu a minha tem resposta? trans também? Tem trans também. Então, assim, Ele, tem na na forma trans. verdade, na verdade, Mariana que tá me perguntando, né? Mari, ó, separa os 2 carbonos da dupla aqui. Na verdade, esse aqui não é cis, não, hein? E esse grupo aqui é mais pesado que o hidrogênio tá aqui embaixo, concorda? E esse grupo aqui, ó, ele é mais pesado do que o CH3 que está ali em cima. Então, na verdade, essa forma é a forma trans. Tá? Só que, como eu te disse, o enunciado do exercício anterior, ele não me dá a fórmula estrutural dele. Ele me dá um nome. Aí eu tenho que considerar que neste nome existe o cis e neste nome existe o trans. Se o cara me desse só essa forma do jeito que está, eu ia falar que só tem 2 isômeros espaciais aí. O transdestrógeno e o translevógeno. Não sei se deu para você entender. Entendeu? Entendi. Não, mas agora eu que buguei. Não, pode perguntar. Eu achava que ia ser cis por conta dos 2 grupos que CH3? você... os 2 CH3. Cuidado, queridíssima Gabi. O número atômico do carbono que está ligado a esse carboninho da dupla é 6. O número atômico que está ligado, desse carbono que está ligado ao carbono da dupla também é 6, concorda? A gente olha pelo número atômico. Empatou? Aí você olha o número de átomos. Olha lá. Gente. Aqui o número esse cara aqui, o número atômico é 6. E o hidrogênio que está ligado nele aqui, ó, Gabi, o número atômico é 1. Aqui é o hidrogênio. Meu hidrogênio é feio pra caramba. O número atômico é 1. Então, por isso que o grupo de cima é mais pesado. Então, nesse caso, entre R1 e R2, esse R1 aqui, ó, que eu estou considerando é o mais pesado. Entre R3 e R4, o de baixo é o mais pesado. Por isso que esse aqui é o trans. Meu Deus. Tá? Mas seria tem aquele que olhar o lance do número zero, né? atômico? O Não número é atômico. não é. Você Acho tem que que olhar o era número mais. atômico do grupo que está ligado a ele. Quer ver? Ó, deixa eu só fazer uma coisa para vocês, já que eu adoro quando vocês me perguntam. Eu adoro quando vocês me perguntam. Agora eu realmente buguei mesmo, tá? Desconstruiu tudo. Porque pra mim eu ia falar assim, eu ia postar a minha vida pra você que só é cis. É porque aquele negócio assim, os 2 mais dados do mesmo pra lado. mim era tipo assim, uma coisa era ZE e outra coisa era cis-trans. O cis-trans era quando os 2 do mesmo lado eram iguais. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Mas você tem que ver o mais pesado, tá? Mais pesado no sentido de olhar o número atômico. Não tá nesse slide aqui, desculpa. Mas você pode olhar os slides da... Oi. Eu pensava igual a Gabriela, eu buguei total também. Vocês não sabiam disso, não? Não. Não, eu sabia pro ZE, entendeu? Que, tipo É. assim, quando os grupos eram diferentes, eu olhava a massa pro ZE. Aí eu sabia que era Z ou E. Agora, no cis-trans, eram grupos iguais do mesmo lado. Não fala isso não, Gabi, pelo amor de Deus. Hein? Tá. Olha o número E eu que atômico olhava. sempre. Ah, sonsa. Se você dá uma olhadinha lá no grupo, os materiais que eu mandei para vocês, de isomeria Eu também olhava a geométrica. massa. Dá uma olhada na isomeria geométrica que eu falo isso Gente, exatamente para loucura. você olhar o Z. E sabe o que é doido? Nunca errei fazendo desse jeito. Então foi a vida inteira uma coincidência desgramada. Não, mas deixa quieto, tá dando certo, então deixa quieto. Não. Tá doido. Beleza.
Mas Tá eu bom, me falo, frente. Ah, então sempre tem que olhar o número atômico? isso. Por exemplo, você Gente. tem cloro e CH3. Quem que é mais Aham. pesado? Hum, O cloro tem número atômico Cloro. Não, 17 e o carbono tem 6. é. Entendeu? Então o cloro é o mais pesado. Aham. Nossa, nunca tinha pensado. Aí, como o cloro é mais pesado, aí vai, explica aí pra mim, porque eu fiquei bugada. Então, por exemplo, você tem num carbono, você tem cloro e hidrogênio, tá? Aham, E no outro carbono você tem cloro e CH3. aham. Aí você vai falar assim, o que você vai olhar? Cloro e hidrogênio, quem que é o mais pesado? O número atômico. Cloro, 17. Uhum. Cloro e o CH3 é o carbono que está ligado ao carboninho da dupla. É só o carboninho que está ligado. Número atômico Uhum. 6. Então você tem que ver o cloro e o cloro. Os dois cloros são os mais pesados em termos de número atômico. Aí você vê o posicionamento. Se eles dois estiverem no mesmo semiplano, é cis. Se os dois átomos de cloro estiverem em semiplanos opostos, é trans. Nunca tinha pensado nisso, gente. Só E nisso. toda vez que eu vi, eu pensava igual a Gabi, se era diferente ou se era, tava do mesmo lado ou se tava do lado diferente. Só isso, nunca olhei o número atômico. É bom que a gente ajusta as coisas que vocês já aprenderam aí. Tá? Questão 9. Deixa eu ver quanto tempo de aula. Ah, dá tempo, 10 minutinhos. Número 9, determine o total de isômeros do composto de fórmula molecular C4H8. C4H8 é o CnH2n, né, gente? CnH2n é alceno e é ciclano. Então, se eu vou fazer a representação de um composto, eu tenho que representá-lo ele como alceno e tenho que representá-lo ele como ciclano. Eu representando ele como alceno de 4 carbonos, eu faço o but1-eno. Ora, se eu fiz o but1-eno, agora eu vou fazer o but2-eno. Mas na hora que eu faço o but2-eno, eu vou ver que eu tenho R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Portanto, eu vou representar o but2-eno, por exemplo, na forma cis. E agora? Eu faço o mesmo but2-eno, entretanto, na forma trans. Tem jeito de fazer o but3-eno? Falei, pelo amor de Deus, botar a tripla no carbono 3, na dupla no carbono 3, isso não existe, né? Então, isso acabou. A cadeia principal com 4 carbonos acabou. Agora, você pode diminuir a cadeia principal. Ao invés de 4, 3 carbonos. Pronto, olha lá. 3 carbonos, radical metil no carbono do meio. 2 metil propeno. Ou 2 metil próprio eno. Não tem precisa colocar, porque a dupla não tem jeito de mudar de posição. Se ela mudar de posição, o composto é o mesmo. Então, alcenos, na verdade, são 4. Ciclano, com 4 carbonos, o primeiro que eu faço é o ciclobutano. Não tem jeito de aumentar, porque o número máximo são 4 carbonos, mas eu posso diminuir o número de carbonos da cadeia principal. Eu posso fazer uma cadeia principal com 3 carbonos e botar uma ramificação, onde eu quiser. Onde eu quiser. Dependente de onde eu coloque, vai ser sempre metil ciclopropano. Se perguntarem qual é o total de isômeros do composto, vocês vão perceber que no enunciado ele não fala nem isômero plano, nem isômero espacial. Ele fala isômeros. Então você tem que levar em consideração os planos e os espaciais. Dá para entender? Tranquilo? Resposta. 5? Não, eu fiz errado aqui. Olha, cruzes. 5. Eu não sei contar mais não, gente. Tá errado aqui. Quantos são os isômeros? Ó, esse é 1, plano. Esse é 2, plano. Esse é 3, plano, que não tem isomeria ótica, espacial. Esse é plano, 4. Esse é espacial, cis. E esse é espacial, trans. Portanto, a resposta é quanto? 6. Eu, hein? Coloquei 5 ali. Pensei uma coisa e falei outra. Dá para entender? Então, quando o cara fala quantos isômeros, você, pelo amor de Deus, pede para o seu anjo da guarda ficar do seu lado, que você vai ter que criar todos os planos e todos os espaciais, caso apareça. Neste caso, lá, Fará. apareceu no Boot 2 anos. Oi? Olha o cis e olha o trans na minha cabeça. Sim. CH3, CH3, cis. Tá todo mundo do Perfeito. mesmo lado. Tá. Mas olha o número Entendeu? atômico. Aham. Dá para ver o número atômico? Olha lá o número No atômico. ZE Ó. eu pensaria com o número atômico, mas no cis e trans tá Não, tudo. não faz isso, pelo amor de Deus. Tá. Que Z e cis e Z é a mesma coisa. O que difere são os grupos no cis que são iguais e no Z que são diferentes. Entendeu? Mas do mesmo lado. Gabi, escreve cis assim, ó. Cis, ó. Cis, botar um pinguinho aqui. Escreve assim, ó.
cruzes. Meu Deus do céu. Cis, assim. Entendeu? Que cis e Z é a mesma coisa, só muda o quê? O cis, os radicais que você compara, os que estão no mesmo semiplano, são iguais. E o Z é o que são os radicais que você compara, que estão no mesmo lado, são diferentes. Mas ninguém vai falar de Z para você na prova, absolutamente. O cara vai falar cis e trans e olhe lá. Minha internet tá falhando muito. Eu não sei se você tá falando comigo. Tô falando com você. É porque o cis e o Z, na verdade, é a mesma coisa. O cis é quando você tem radicais iguais no mesmo semiplano, de maior número atômico. E o Z é quando você tem radicais de maior número atômico, sendo radicais diferentes, mas no mesmo semiplano. E Tá? o E é o trans, né? É o trans. É de espalhados, imagina. Está bem espalhado, um para um lado, outro para o outro. Aí você tem o nome dos compostos aí, todo mundo sabe ler, não precisa nem ler. Tá? Questão 10. Para ver se dá tempo. Acho que dá. Questão 10 tem 7 afirmativos, eu queria que você me ajudasse a analisar. Pode? 1 ou 1,2 de cloroetano apresenta isomeria geométrica. É ruim. Para ter isomeria geométrica, você tem que ter dupla entre carbonos ou ciclo. Nenhum nem outro. Número 1 está errado. 2. Os compostos ácido etanóico e metanoato de metilo são isómeros funcionais. Sim. Ácido etanóico, um ácido carboxílico de 2 carbonos. Metanoato de metilo, um éster de 2 carbonos. Sim. São compostos diferentes, de funções orgânicas diferentes. 3. A molécula do 2-cloropropanamida é simétrica. Mentira. O 2-cloropropanamida tem carbono quiral. O carbono número 2 é quiral. Se é um carbono quiral, a molécula é assimétrica. É a condição para existir isomeria ótica. Então, o número 3 está errado. 4. Os compostos 2-metil-1-butanol, positivo e negativo, apresentam a mesma fórmula molecular? Sim. O que é o positivo e negativo? Destrógeno e levógeno. E mesmo ponto de ebulição? Sim, eles têm tudo igual, ponto de fusão, ponto de ebulição, propriedade física, propriedade química. A única coisa que os difere é o plano da luz polarizado. O desvia para a direita é destrógeno, desvia para a esquerda é o negativo, levógeno. Então, 4 está certo. 5. Um composto com fórmula molecular C2H2Br2 pode apresentar isomeria geométrica? Pode, desde que tenha a dupla ligação com R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. 1,2 de bromoeteno. Se você quiser montar aí, eteno, 2 carboninhos, dupla, um bromo no carbono 1, um bromo no carbono 2. Bom. Tá certo o número 5. Isômeros são compostos de mesma fórmula molecular? Sim. Com propriedades físicas iguais? Não. Isomeria plana, as propriedades físicas são diferentes. Isomeria geométrica, cis e trans, as propriedades físicas são diferentes. A única isomeria, o único tipo de isomeria onde as propriedades físicas são iguais é na isomeria ótica, destrógeno e levógeno de uma mesma substância. Toma cuidado com isso, toma cuidado com isso. 7. Os compostos ácido butanóico, ácido carboxílico, e ácido metilpropanoico, ácido carboxílico, são isômeros de cadeia? Perfeito. O butanóico tem 4 carbonos na cadeia principal e o metilpropanoico tem apenas 3. Isso faz com que ele seja isômero de cadeia. Beleza? Vamos para a última? Deixa eu ver meu tempo. Dá tempo. Se não der tempo, se vocês tiverem dúvida, eu volto nisso na próxima, sem problema nenhum. Estou te dando aqui 6 exemplos, 6 compostos. Compostos, assim, bem parecidos com questões que podem aparecer numa prova no do Enem. Eu peço para você indicar o total de estereoisômeros. Presta atenção, gente. Olha lá, Joãozinho. Estereoisômeros são isômeros espaciais, hein? Carla, são isômeros espaciais, ou seja, podem ser geométricos e podem ser óticos. Primeiro composto, eu tenho 3 carbonos quirais. O carbono que recebe o CH3, o carbono que recebe a hidroxila e o carbono que recebe o cloro. 2 elevado a 3, 8. Pronto, a resposta é 8, só isso. 4 destrógenos e 4 levógenos. Esse composto de baixo é um ácido carboxílico que só tem um carbono quiral. 2 elevado a 1, 2. Um destrógeno, um levógeno. A vida é bem direto, é bem tranquilo.
Isso, ele tem dupla na cadeia. Oba! Então ele tem R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Mas tem o carbono quiral ali também. Ele tem a dupla entre carbonos, com R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Mas esse carbono também é quiral, ó. Então aqui ele vai gerar cis e trans, e aqui ele vai gerar destrógeno e levógeno. Aí todo mundo responde, 4. Tá certo, ué. Tá certo, ué. São 4 mesmo. Então, gente, cadê? São 4 mesmo. Cis e o trans, destrógeno e levógeno. Só que assim você pode responder. Mas se tiver uma questão aberta perguntando quais, você tem que falar o cis na forma destrógeno e levógeno e o trans na forma destrógeno e levógeno. Aí tá certo. Para, Oi. só uma coisa. Se perguntar o número estéreo, aí eu olho se tem isomeria geométrica, ótica, né? E ótica, exatamente. Ah, tá. Tem que falar para especificar um ou outro, tem que falar estereoisomeria geométrica. Aí você só olha geométrica. Se não falar nada, você tem que olhar os dois. Tá? Oi. Fará, nesse que eu tô fazendo Ah. agora, R1 diferente de R2. O R1 é Esse aqui, ó, eu vou CH3. fazer para você. Vou te mostrar aqui, ó. Eu esqueci de mostrar, né? Olha lá, R1, tá vendo? Diferente de R2. O R3 é diferente de R4, de tudo aqui, ó. Então, aí na hora de analisar cis e trans, eu tenho que analisar o R4 Ó, com você o vai R1. analisar, por exemplo, ó, porque aqui não está representado no espaço, ele está representado numa estrutura plana mesmo, entendeu? Aí você não pode dizer se ele é cis ou é trans, entendeu? Ele teria que estar representado no espaço. Agora aquele outro exemplo que os meninos me perguntaram. Não sei se dá para você enxergar isso. Que aqui você não pode dizer se ele é cis ou ele é trans. Ele tem que ter os grupos bem distribuídos em planos diferentes. Aqui não, aqui está todo retinho, entendeu? Será que você entende isso? Dá para entender? Sim, dá. Então tá. O composto, esse composto aqui de cima, da sua direita, o quarto composto, ele tem esse carbono quiral. Deixa eu pegar eu vou aprender a escrever com os troços antes, você vai ver. Esse carbono aqui é quiral, vê se você concorda. Esse carbono aqui é quiral, vê se você concorda. E esse carbonozinho aqui é quiral, ó. Esse composto tem 3 carbonos quirais. Se ele tem 3 carbonos quirais, o que tu vai fazer? 2 elevado a 3, acabou. 8, só isso. Beleza. E esses 2 compostos, eu queria que vocês dobrassem a atenção. Já está no finalzinho da aula. Deixa eu roubar 2 minutos de vocês. Acho que a Emiliana não fica chateada, não, né? Esse quinto composto, esse que tem 2 hidroxilas na cadeia aberta, são 2 carbonos quirais iguais. Preste atenção, preste atenção, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Esse carbono aqui é quiral e esse carbono aqui é quiral. Se são 2 carbonos quirais iguais, eu não posso usar a fórmula 2 elevado a N. Portanto, eu vou ter que saber que 2 carbonos quirais iguais na cadeia aberta vão me oferecer 3 isômeros óticos. Um destrógeno, um levógeno e um meso, que é oticamente inativo. Tem que tomar cuidado, senão você toma bomba. Ô, Fará, por que Oi. Nesa? Explica pra mim. Eu falei isso na aula de ontem. Eu queria que você assistisse essa aula e depois faz um contato comigo pelo WhatsApp. Beleza. Eu vou te explicar o porquê. Porque uma hora Tá. lá, essa molécula, Julinha, na hora que você projetar esse composto no espaço, no espelho, perdão, no espelho, você vai ter uma hidroxila para o lado direito, dentro da mesma molécula, e uma outra hidroxila dentro da mesma molécula, para o lado esquerdo do carbono quiral. Então vai ser uma hidroxila puxando para a direita e outra puxando para a esquerda. Então o desvio final vai ser 0. Então isso só vai acontecer se o composto tiver 2 carbonos quirais iguais em cadeia aberta. Por isso que é Tá, meso. eu Dá uma olhadinha vou lá assistir e faz o contato comigo pelo WhatsApp, que eu teria o maior prazer de te ajudar. Beleza, obrigada. Para, Oi. rapidinho. Então, se tiver 2 carbonos quirais iguais, eu posso falar direto. Um destrógeno, um levógeno mesmo? Você tem que falar. Porque são Direto, 3 isômeros óticos, sendo 2 ativos e um inativo. Se perguntarem quantos isômeros óticos ativos, você fala só destrógeno e levógeno. Tá? Beleza. Uhum. Último.
Aqui eu deixei o último exatamente para poder te irritar. Esse aqui é um composto cíclico. Todo composto cíclico vai ter isomeria ótica? Primeiro, se tiver um carbono quiral só, vai ter sempre. Se tiver 2 carbonos quirais, depende. Aqui tem 2 carbonos quirais, esse quiral e esse quiral. Ó. Beleza. O que você vai fazer? Você vai ver que esse composto aqui tem, olha lá, Julinha Lago, você que perdeu a aula de ontem, ó, R1 diferente de R2. E esse carbono aqui tem ligado a ele hidrogênio, que é o R3, diferente de R4. Então eu tenho R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Então esse composto aqui ele tem cis e trans, pô. Se ele tem R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4, ele tem cis e trans. Eu vou projetar ele como cis, botar as 2 hidroxilas no mesmo semiplano. Vou colocar em frente ao espelho plano. Eu vou ter uma imagem exatamente igual, portanto a forma cis desse composto não terá isomeria ótica. Eu vou representar esse composto como trans. Coloco uma hidroxila para cima e outra para baixo. Coloco em frente ao espelho plano. Coloquei. As imagens se sobrepõem? Nunca. A forma trans em cadeia fechada nunca terá imagens sobrepostas. Portanto, a forma trans sempre em cadeias fechadas terá isomeria ótica. A cis, se os grupos ligados aos 2 carbonos que eu estou analisando forem 2 grupos iguais, como aqui, hidroxila e hidroxila, a forma cis não terá isomeria ótica. Então, esse composto tem isômero geométrico? Tem. Ele tem cis? Tem. Ele tem isomeria ótica no cis? Não. Então é só o cis. Ele tem trans? Tem. Ele tem isomeria ótica no trans? Tem. Ele tem o transdestrógeno e o translevógeno. Conclusão: quantos são os isômeros espaciais que esse composto tem? 3. O cis, que não tem ótico. O trans, que tem ótico, que é destrógeno. E o trans, que tem ótico, que é levógeno. Portanto, são 3 estereoisômeros. Cuidado, que senão você toma bomba numa questão dessa que não é comum cair em prova, mas se cair em prova, fique ligado, porque ele é muito específico. Beleza? Extrapolei meu tempo, roubei 5 minutinhos de vocês aí. Ô, gente, dá uma olhadinha nesses exercícios, se vocês tiverem dúvida, me fala, mantém em contato comigo pelo WhatsApp. Oi, quem me chama? Nesse último negocinho aí, são 3. Aí você fala que só pra eu anotar. Eu entendi Sim. direitinho o negócio, mas é só pra eu anotar. Ele vai ter cis e trans, Ju. Uhum. Show. Só que a forma cis desse composto, quando é projetado no espelho, vai dar uma imagem sobreponível. Uhum. Portanto, a forma cis não terá ótica, é só o cis. Uhum. Tá. O trans sempre, em qualquer estrutura cíclica, na forma trans, sempre vai gerar destrógeno e levógeno. Então eu fiz, nesse composto, ele tem o cis, ele vai ter o trans na forma destrógena, e vai ter o trans também na forma levógena. Então você considera Só o 3. cis, mesmo ele não... Como a gente fala? Mesmo ele não... Exatamente, porque ele pediu estereoisômero e o cis é um estereoisômero. Ok, beleza, então. Era Beleza? essa a minha dúvida. Sei que tinha considerado, mas agora eu entendi. Beleza. Tchau. Meninos, muito obrigado. Obrigado pela atenção, pela paciência que vocês tiveram comigo mais uma vez. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho. Próxima semana, não falte. Eu vou fazer reações orgânicas. Aí eu preciso de você, de verdade. Beijo, fiquem com Deus, tá? Fica com Deus, tudo de bom. Qualquer coisa, faz contato comigo no WhatsApp, tá? Beijo, tchau.